Os Detrans começam a usar drones para fiscalizar o uso de celular ao volante. E você vai ver também. O Ministério Público Federal recomenda que a proibição do uso de anilhas de alumínio para a identificação de aves seja mantida. 1/3 das vagas abertas pelo comércio nesta época é para vendedor. O Jornal da Justiça vai discutir os direitos desse profissional. Vamos falar do Natal, uma história que envolve ficção, emoção e até metafísica. E na estreia da série especial sobre adoção, a situação dos 46 mil brasileiros que vivem hoje em abrigos. Estas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa tarde. A desembargadora Judite Nunes, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, considerou ilegal a paralisação de policiais civis e militares, além de bombeiros do Estado, e determinou que todos retomem imediatamente as funções. Vamos falar ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Oi, Guilherme. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ao tomar essa decisão, a desembargadora também fixou o valor das multas a serem pagas pelos sindicatos caso os trabalhadores não voltem ao serviço. Ela fixou entre R$2.000 e R$30.000 a cada dia de descumprimento por parte dos sindicatos. Amanhã completa uma semana que policiais militares e bombeiros decidiram cruzar os braços. No dia seguinte foi a vez da Polícia Civil. Tudo isso por um seguinte motivo, Guilherme. Eles afirmam que não receberam os salários referentes a novembro. Bom, sem policiais militares, sem policiais civis e também sem bombeiros ali no estado, a Força Nacional de Segurança foi acionada e está então atuando desde a semana passada. Os sindicatos ainda vão se reunir para decidir o que fazer após essa decisão judicial. Guilherme, é com você. Obrigado, Gabriel. O Ministério Público Federal recomendou ao IBAMA que seja mantida a proibição do uso de anilhas de alumínio para a identificação de aves. Para o Ministério Público, esse tipo de identificação facilita fraudes e ainda contribui para a extinção de espécies. O objetivo é evitar fraudes, já que as anilhas de alumínio podem ser facilmente adulteradas. Por isso, o Ministério Público Federal recomendou que o IBAMA mantenha a proibição do uso de anilhas de alumínio para aves que são transportadas de um estado para o outro. Isso ajudaria no combate ao transporte clandestino de espécies da fauna silvestre, inclusive aves ameaçadas de extinção, que supostamente estariam disfarçadas de animais identificados pelo IBAMA. As anilhas funcionam como uma carteira de identidade fornecida pelo IBAMA para aves silvestres nascidas em cativeiro. A ideia é preservar e conservar o patrimônio genético sem fins comerciais. As anilhas usadas devem ser de aço inoxidável com dispositivos anti-adulteração, anti-falsificação e atendendo ao tamanho de cada espécie. Natal, para boa parte da população, é dia de reunir a família e celebrar. Mas o significado dessa data depende de cada um e da religião que segue. O Brasil é um Estado laico, essa liberdade está garantida na Constituição. O que o Natal representa é o que vamos mostrar agora. Católicos, protestantes, espíritas. Os cristãos são a maioria, não apenas no Brasil. Segundo uma pesquisa norte-americana, há cerca de 2,180 bilhões de pessoas que se declaram cristãs em todo o mundo. O cristianismo é uma religião monoteísta, acredita em um único Deus e é orientada pela vida e os ensinamentos de Jesus de Nazaré, o Salvador. A celebração do Natal a gente diz que é a segunda maior celebração, só perde, vamos dizer, para o Tríduo Pascal, onde nós celebramos toda a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas o Natal é que nos leva a celebrar a ressurreição, porque é o nascimento do menino Deus. Mas o intuito é isso mesmo, é fazer com que em família nós nos reunamos, nos encontramos para celebrar a alegria de uma criança que vai nascer. A cada dia nós relembramos isso. Mas na igreja, além de celebrar o Natal, a gente espera a segunda vinda do Cristo. O nascimento de Cristo é um dos princípios, um dos momentos, um dos eventos
fundamentais da fé cristã, né? Porque ele tem, de um lado, um princípio histórico, né? Ele é o cumprimento de promessas, é o clímax dessa esperança, é o clímax dessas promessas. É aquele que haveria de trazer a libertação, que haveria de trazer a redenção, que haveria de trazer a salvação para o seu povo. E o foco é Jesus, que foi simples e que nós precisamos lembrar dele no Natal. Se nós fôssemos comemorar o Natal como ele comemorou, nenhum de nós ficaríamos em casa. Sairíamos às ruas, buscando os semelhantes que são nossos irmãos, que às vezes estão nas sarjetas. Um lar pobre, lá no cantinho, na beira de uma montanha, que talvez tenha uma chaminé, mas não saia a fumaça, porque não tem nenhum fogo para acender. Está passando fome. Nós celebramos o Natal em 2 datas. No 25, para dar os presentes. No dia 7, que é a Epifania, nós fazemos a festa de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo. A manifestação de Jesus Cristo, Deus feito homem, reconhecido na terra. Não há comprovações da data exata do nascimento de Jesus. O dia 25 de dezembro foi estabelecido pelos cristãos como um marco religioso. Nos evangelhos, né, que são os textos que contam na religião cristã do Natal, não tem nenhuma referência a uma data específica, né? Mas a partir mais ou menos do século IV depois de Cristo, nós temos um texto do João Crisóstomo, que é um dos teólogos daquela época, que diz: faz cerca de 10 anos que nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Porque antes se celebrava uma outra coisa, que era a Epifania, que era o que nós chamamos no Brasil de Dia de Reis, 6 de janeiro. Por quê? Porque para eles era muito mais importante o nascimento no batizado de Jesus, lá no Rio Jordão, do que o nascimento do menino em carne. Há pessoas que não vão celebrar o Natal no dia do Natal, às vezes celebram antes ou depois, né? Mas isso não é o problema, né? A gente reconhece sim, mas é lembrar que as ações de Deus e a história humana, a reflexão humana, levou a pegar até essas realidades que é o dia mais longo, a noite mais longa, para poder celebrar essa graça de Deus. Uma história que envolve ficção, realidade e metafísica. 25 de dezembro é o solstício de inverno. Então, primeiramente, há um pouco essa ideia de que como nasce, digamos assim, uma novidade, que no caso é Jesus, né? É um pouco uma sobreposição dessas tradições astronômicas, né, do solstício com o nascimento do Jesus como um novo sol. O Natal é um dos períodos do ano em que as lojas mais lucram. Mas o que explica uma celebração religiosa esquentar tanto o comércio? E a gente sabe que as pessoas têm essa questão da troca de presentes, mas o intuito primeiro dessa troca de presentes era de presentear a figura do menino Deus e a sua representação no outro. Porque todos nós, criados por Deus, temos uma nesguinha, digamos assim, de Deus em nosso coração. Jesus é o modelo e guia da humanidade. E nós comemoramos o Natal apenas procurando dar a ele um presente. O nosso presente é sermos aqueles que possamos testemunhar o seu Evangelho, as lições que ele nos trouxe. A cada Natal, se nós formos melhores do que o Natal anterior, é sinal de que nós estamos nos auto-iluminando como ele nos convidou, para que fôssemos melhores a cada dia, desejando ao próximo o que nós queremos para nós. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. 1/3 das vagas abertas pelo comércio nesta época é para vendedores. E o Jornal da Justiça vai discutir os direitos desses profissionais. Um terço das vagas oferecidas pelo comércio nesta época é para vendedor. O salário do profissional varia de acordo com o volume de vendas e o valor da comissão. Depois de 6 meses desempregado, Tiago foi contratado como vendedor nesta loja de artigos de inverno em Brasília. Ele conta que tem 6 anos de experiência,
mas diz que para conquistar os clientes precisa ter muita habilidade. Tem que ter habilidade, cintura, atendimento personalizado para o cliente sempre sair lucrando e a gente mais ainda. O cliente bem atendido, ele sempre retornará à nossa loja. Vagas para vendedores são muito oferecidas pelo comércio no fim de ano, de acordo com pesquisa do Sistema Nacional de Emprego, SINE. Segundo o levantamento, das mais de 2.500 vagas temporárias abertas, quase 800 são para vendedor. Os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro são os que mais oferecem oportunidades em lojas de roupas e calçados. E o salário é bem atraente, pode passar de R$5.000, dependendo da porcentagem da comissão. A profissão de vendedor é regulamentada pela Lei 3.207 e ainda pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho. Este advogado explica que o empregador tem a liberdade de definir o pagamento de comissão por porcentagem ou valor fixo. O empregador tem até 3 meses para realizar o pagamento das comissões. Lembrando que, se o negócio for concluído em prestações, o direito às comissões também vai ser exigido em parcelas, isto é, o empregador pode parcelar o pagamento das comissões se a venda também foi parcelada. Outro detalhe é o valor médio da comissão, que deve ser usado no cálculo dos direitos trabalhistas. As comissões devem ser consideradas porque fazem parte da remuneração. Então, para todos os efeitos, elas integram a base de cálculo de diversas parcelas. É o caso, por exemplo, do 13º, das férias. Quanto a esses últimos, o valor a ser considerado para definir a base de cálculo é a média percebida nos 12 últimos meses. O valor da comissão deve ser combinado entre patrão e vendedor e registrado em contrato de trabalho. Aqui nesta loja, por exemplo, a comissão inicial é de 3%, mas se o vendedor passar a meta, a comissão pode chegar até 4,5%. Depende do vendedor, demais depende do vendedor, porque ele é que faz o seu salário, né? Quanto mais ele vende, quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. Luciana confirma, a vendedora trabalha na loja há 4 anos e garante que dá para tirar um bom salário. Todo mundo sai lucrando, a dona, os vendedores, né, os clientes. E eu vou conversar agora sobre o trabalho dos vendedores com o advogado José Augusto Lira. Boa tarde, Augusto. Muito obrigado por estar aqui conosco, por dedicar uma parte do seu feriado para esclarecer as nossas dúvidas. Feliz Natal a todos. Muito bem. A gente viu, é uma praxe no comércio, o estabelecimento dos ganhos dos vendedores com base em uma parte fixa, outra parte em comissão. Perfeito. Tem limite para isso, percentual? Tem que ser tanto de fixo, tanto de comissão ou não? Não. Sempre negociado. Guilherme, boa tarde, prazer revê-lo. É muito importante, né, que as partes se negociem, se ajustem, né? A remuneração do vendedor ela é composta da parte fixa. O que é a parte fixa? É o piso salarial, é o menor salário de acesso que ele tem à categoria. Isso é garantido. Não tendo isso, será garantido o salário mínimo a ele. Salário mínimo em vigor no país. Em vigor no país, no mês do pagamento. Desculpe interromper novamente, mas esse fixo pode ser estabelecido numa convenção? Perfeitamente. Numa negociação com o patrão? Perfeitamente. Esse fixo ele é estabelecido por força de convenção coletiva ou de acordo coletivo, dependendo da categoria. E ele vai variar de acordo com as regiões que nós temos no país. E temos a parte variável, que são as comissões. A parte variável, elas são colocadas em cima do volume de vendas. Ou seja, o empregador ajustou com o empregado porque houve a parte negociada de que eu vou ganhar 3%, 4% sobre o volume de vendas, né? Perfeitamente. Então, ao final do mês, no contra-cheque dele, vai ter que vir a parte fixa, vai ter que vir a comissão. E aí, o nosso telespectador, que nos honra sempre, ele vai ter que ter o cuidado, o vendedor vai ter que vir em destacado o descanso semanal remunerado, que é fruto da súmula número 27 do Tribunal Superior do Trabalho. Todo vendedor que recebe a comissão, em destacado, ele tem que receber o descanso semanal remunerado. Seria aquele sétimo dia, perfeitamente.
O 7º dia, aquele dia que ele não trabalha de uma forma bem prática para todo mundo, o que eu vender ao longo do mês, R$6.000, vamos imaginar, eu tenho que ganhar 1/6 disso, que para chegar ao meu 7º dia, que é o meu descanso. Então, como é que vai ser a composição do contra-cheque desse nosso empregado? Salário, a parte fixa, mais a comissão, o que ele vendeu, e mais 1/6. Vamos imaginar, a parte fixa R$1.000, a parte de comissão R$6.000. E 1/6 disso, de R$6.000, R$1.000. Então, o total, a remuneração dele, composta de parte fixa mais parte variável, vai ser R$8.000. Bom, e com a sua prática nessa área, que eu sei é grande, você diria que o comércio obedece a essa regra de uma forma geral? Eu me sinto à vontade, meu estimado Guilherme, para falar de que nós temos, do mesmo jeito que se coloca, eu advogo para empregador e empregado, temos o bom empregador, o mau empregador, o bom empregado, o mau empregado. Existem muitos empregadores que, da própria comissão do empregado, o direito que o empregado tem a receber a comissão, eles retiram o descanso semanal remunerado, né? Então, é o que, falando, explicando, nós temos a súmula 91 do Tribunal Superior do Trabalho, que é o salário complessivo, uma fraude praticada pelo empregador quando ele não discrimina corretamente. Então, vamos pegar o exemplo do R$1.000, que falei há pouco, com R$6.000. Como é que ficaria num salário complessivo? O empregador, o mau empregador, iria diminuir o valor da comissão, ela ficaria em R$5.000. E R$1.000 seria o descanso. Quer dizer, o próprio empregado paga o seu descanso semanal remunerado. O Tribunal Superior do Trabalho condena veementemente isso, porque isso é uma redução de ganho, é uma redução de salário, pela súmula 91. Então, você, o nosso telespectador que está nos vendo e ouvindo, deve tomar cuidado com o seu contra-cheque, saber se as suas comissões estão colocadas e se, em cima disso, o descanso semanal remunerado está sendo pago. De uma forma breve e na hora de uma eventual rescisão de trabalho, qual é o cuidado que o trabalhador tem que ter nesse caso? Perfeitamente, né? Como disse na matéria, meu estimado e querido amigo, professor Gáudio de Paula, né? A comissão e a parte do descanso, elas devem ser somadas. Vamos imaginar agora, no final do ano, é bem propício. Eu vou pagar o 13º, eu vou pegar de janeiro a novembro, somar toda essa parte variável, lembrando que temos a parte fixa, e vou dividir por 11. Por quê? De janeiro a novembro. E vou pagar o valor correspondente ao 13º, a maior remuneração. O que ele vender forte, a parte forte de dezembro, né, a comissão dele eu vou pegar dividir por 12, porque é um mês, e vou pagar até o 5º dia útil, que é em janeiro. Então, são esses os cuidados que o empregado deve tomar na hora de verificar, de olhar, de constatar. Porque muitas vezes, é bom deixar claro, o empregador ele tem um desconhecimento disso, né? Nós temos que ter a ponderação de dizer que ele não conhece essa forma. Doutor José Augusto, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça. Muito boa tarde. Boa tarde. Bom, e você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. A estreia da série especial sobre adoção vai falar da situação dos 46 mil crianças e adolescentes brasileiros que estão em abrigos. Motorista que usa o celular enquanto dirige coloca em risco a própria segurança, a segurança dos outros no trânsito e ainda comete infração gravíssima. A fiscalização está cada vez mais rigorosa em todo o país. Já tem Detran, como o do Distrito Federal, usando o drone para combater o problema. Os drones estão sendo usados principalmente para monitorar condutores que usam o celular enquanto dirigem. De janeiro a novembro de 2016, 50.532 motoristas foram autuados por uso do celular ao volante no Distrito Federal. No mesmo período de 2017, o DF já registrou 64.877 infrações, um aumento de 22%.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista que for flagrado falando ao celular ou mandando mensagens enquanto dirige comete infração gravíssima. A multa é de R$ 293, além de 7 pontos na carteira. Os agentes do Detran que operam os drones, ao se depararem com infrações, podem multar o condutor. A Resolução 532 de 2015 do Departamento Nacional de Trânsito autoriza as autuações por meio de videomonitoramento. Hoje nós não temos efetivos ideais, então nós temos que dividir o efetivo por 24 horas por dia, né, e buscar estar atendendo a todas as regiões da melhor forma possível. Com a tecnologia, é possível também fiscalizar o desrespeito à faixa de pedestres, estacionamento irregular, circulação por locais proibidos e fluidez nas vias. O drone é utilizado pelo Detran, dentro do que estabelece a legislação, né, dentro das normas da ANAC, sem comprometer a fluidez e a segurança dos motoristas e pedestres. 46 mil crianças e adolescentes brasileiros estão em abrigos, segundo o Conselho Nacional de Justiça. 8.300 fazem parte do Cadastro Nacional de Adoção. E é a situação desses menores que o Jornal da Justiça mostra a partir de hoje em uma série de reportagens. Acompanhe. Há 41 anos, esse abrigo acolhe crianças em situação de vulnerabilidade. Atualmente, são 32. Elas recebem cuidados médicos, psicológicos, alimentação, educação e amor. A gente entra com um processo de acolhimento junto com a equipe, as cuidadoras, que são fundamentais, nosso braço forte aqui, que estão ali ligados junto com as crianças, e também as próprias crianças da casa acolhem essas crianças também, então é onde sente esse acolhimento. Esses profissionais são testemunhas da situação em que as crianças chegam ao abrigo, na maioria das vezes machucadas, tristes, por causa do afastamento da família, por maus tratos ou negligências. Elas vêm para cá por determinação da Justiça para ficarem protegidas. Aqui encontram a atenção e todo o amparo necessários para transformar suas vidas. Quando ela chega aqui, em 2 dias, ela se sente dona da situação, né? Porque ela tem um espaço, ela tem uma casa, ela tem os amigos, então isso é muito bom para eles. Muitas crianças estão no abrigo só de passagem, não vão para a adoção, já que o poder familiar está apenas suspenso. O objetivo, nesses casos, é devolver as crianças para uma família estruturada, com condições de recebê-las de volta. Não é o caso de Daniel. Aos 2 anos de idade, ele conheceu sua nova família no abrigo. Hoje, tem 2 irmãos e pais que não fazem distinção dos biológicos e do adotivo. O amor e os cuidados são os mesmos para todos. Ele tinha uma questão muito séria de baixo peso e ele teve gengivite, ele teve sarna, ele chegou bem doentinho pra gente, bem doentinho, precisando muito de cuidado mesmo. E por mais que o abrigo que ele estivesse fosse um abrigo muito bom, e é mesmo, não tem condição de dar essa assistência tão particularizada para cada criança como um pai e uma mãe. O pai biológico do menino é alcoólatra, a mãe viciada em drogas ilícitas. A avó não quis ficar com o bebê. Por isso, a Justiça destituiu o poder familiar, condição inicial para o processo de adoção, que muitas vezes demora anos. Demora-se para se definir se a criança volta para a família ou vai ser colocada em adoção, né? Demora 2, 3, 4 anos, infelizmente, e a criança vai vivendo no abrigo, né? Vai vivendo no abrigo, vai perdendo a referência da sua família de origem, né? Vai perdendo referências de família, e isso é muito triste. Para evitar essa perda da referência familiar ou prolongar a incerteza do destino, foi sancionada a Lei 13.509 em novembro passado, com alterações significativas, principalmente nos prazos do processo de adoção. Ela altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e também a consolidação das leis do trabalho. Dentre as mudanças estão o prazo para a localização de parentes com condições de receber o menor de volta é de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Preferência na fila de adoção para quem pretende adotar grupos de irmãos ou crianças e adolescentes com deficiência ou algum tipo de doença crônica ou problemas de saúde.
passam a ser garantidos aos pais adotivos os mesmos direitos trabalhistas dos pais biológicos, como licença, maternidade, estabilidade provisória e direito à amamentação. O estágio de convivência que precede a adoção fica limitado agora em até 90 dias. Antes, cada juiz determinava um período avaliando caso a caso. Essas crianças e adolescentes que estão em ambientes institucionais sofrem muito. E talvez sejam momentos em que a sociedade deva refletir, né, a respeito dos seus preconceitos, dos seus tabus, né, e das suas exigências que às vezes são bastante mesquinhas. Então, é importante que a sociedade faça autocrítica e que desperte o seu olhar para essas crianças e adolescentes que estão disponibilizados para adoção. Os avanços na lei acendem a esperança de 394 crianças da idade de Daniel que vivem em abrigos em todo o país e esperam um dia voltar a ser feliz em família, como o pequeno menino é hoje. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha logo mais, às 6h30, no Jornal da Justiça, segunda edição. Uma boa tarde a todos e continue aqui na TV Justiça.